gente chama de observações bioquímicas a respeito desse maravilhoso ciclo, que é muito bonito. Então, olha só, queridos. Ninguém está chegando, tá? Isso. Então, dá uma olhadinha para cá, por favor. Esse slide ele resume bem a nossa discussão. O que a gente está vendo aqui é uma célula, e essa célula vai representar para a gente duas possibilidades. A primeira possibilidade seria uma célula hepática. A segunda possibilidade seria uma célula muscular. E aí você está pegando alguns nutrientes, e eu acho que você já entendeu que esses nutrientes eles se encontram. E o local de encontro dos nutrientes se chama ciclo de Krebs. E aí, quando você utiliza a glicose como fonte energética, quem que alimenta o ciclo de Krebs? O acetil-CoA. Se você utiliza ácido graxo como fonte energética, quem que alimenta o ciclo de Krebs? A acetil-CoA. E quando você utiliza aminoácidos como fonte energética, quem alimenta o ciclo de Krebs são os outros intermediários do ciclo de Krebs, ou seja, as outras moléculas. E aí não é o acetil-CoA. Tá bom? Então, se você pensar em glicose, é acetil. Se você pensar em ácido graxo, é acetil. Mas se você pensar em aminoácidos, não é o acetil. Aí vai ser as outras moléculas do ciclo de Krebs. Está claro isso? E, claro, para você olhar, quando você olha para as moléculas do ciclo de Krebs, acho que também ficou claro na última aula, elas não contêm o elemento químico nitrogênio, em nenhuma delas. Então, se a gente pegar todas aqui, oxalacetato, citrato, isocitrato, succinato, succinil-CoA, fumarato, malato, etc., não existe nitrogênio em nenhuma delas. Logo, se você utiliza aminoácido como fonte energética, o que você tem que tirar do aminoácido? O NH4+. E aí esse NH4+, ou ele será eliminado na forma de amônia, ou ele vai entrar no ciclo da citrulina-ornitina, que é o ciclo da ureia. Beleza, queridos? Tá. E aí, lembra o seguinte, por que que o NH4+, ele é tóxico? Porque ele faz o que com o nosso pH sanguíneo? Ele aumenta o nosso pH sanguíneo. Como é que você tira a toxicidade do NH4+? Juntando ele com o que a gente chama de alfa-cetoácidos. Bem, e aí a gente tem dois alfa-cetoácidos que é muito importante. O primeiro é o piruvato, lembra disso? E aí piruvato mais NH4+, vira o que, gente? Alanina. E o segundo é o alfa-cetoglutarato, mais NH4+, vira glutamato. Então, a alanina e o glutamato são as moléculas, os aminoácidos importantes na nossa discussão de como transportar a amônia na corrente sanguínea com baixa toxicidade. Porque tanto a alanina quanto o glutamato não variam o pH plasmático. Beleza? Então sempre isso vai acontecer. E eu acho que você entendeu também que quando a gente olha para o piruvato, a gente sempre vai pensar assim, o músculo, ele está auxiliando o fígado no controle glicêmico. Ai, deu vontade de espirrar.
Eu estou com alergia já tem uma semana. Eu espirro umas 500 vezes por dia. Chama rinite alérgica. É um demônio. Se você tem, você sofre como eu. Se você não tem, te desejo que tenha. O mal não pode ser da gente. Vamos compartilhar o mal. Então, ó, quando você pensa no músculo auxiliando o fígado no controle glicêmico, aí sempre você vai pensar assim: estamos em uma situação hipoglicêmica ou numa situação normoglicêmica. Beleza? E isso acontece na maioria das horas do dia. Você não pode ficar... Gente, eu estou com morrendo de vontade de espirrar. Cancelar a aula. Motivo: espirros constantes do professor. Cada palavra, um espirro. Ah, demônio, para! Se eu começar a espirrar, eu não paro. Ai, isso está acontecendo desde ontem. Então, quando eu estava tentando dar aula, não tem jeito de dar aula. Então não para de espirrar. E eu estou com alergia com alguma coisa daqui do ar. É poeira. Não, mas então o mundo está com poeira. Agora meu olho começa a coçar e eu começo a chorar também. Você quer água? Não adianta. É um mal do inverno. E antigamente eu não tinha isso. Gente, não envelhece, sério. Se eu fosse vocês, eu suicidava antes. Não, tô brincando, mentira. Não. O que é um espirrozinho? Dá nada. Apaga isso, ó. Eu falei isso. Foi só um momento aqui de querido. Nossa, perdão. Não vai pro céu, é foda. Então voltemos. Vamos tentar de novo. Se eu parar, não grila não, viu? É incontrolável. Então, se você estiver numa situação hipoglicêmica, ou se você estiver numa situação normoglicêmica, claro que o seu músculo não vai utilizar a glicose como fonte energética. Simplesmente por causa de uma questão enzimática, lembra? Então, aqui dentro, ó, a transformação de glicose em glicose 6-fosfato, você precisa de uma enzima que é a hexocinase. Nós temos 4 tipos de hexocinase e existem afinidades diferentes para esses 4 tipos. Então, no músculo, a hexocinase só funciona se você estiver em uma situação com alta concentração de glicose. Ou seja, tem que entrar muita glicose no músculo para a enzima falar assim: vou te fosforilar. Se entrar pouca glicose, a glicose entra no músculo, mas ela sai do músculo, porque ela não é fosforilada. Diferente do cérebro. Se qualquer quantidade de glicose entra no cérebro, já é fosforilada a glicose 6-fosfato. Significa que a hexocinase do cérebro tem muito mais afinidade pela glicose do que a hexoquinase do músculo, do que a hexoquinase do fígado. Então, o fígado e o músculo só vai utilizar glicose, mais uma vez, em qual situação? Hiperglicemia. Ou, se você quiser mais bonitinho, pós-prandial. Se não for em uma situação pós-prandial, o músculo e o fígado não utilizam a glicose. Não é porque eles não gostam, é porque a enzima não funciona. Tá claro isso? E o cérebro não. Então a gente não vai falar, pelo amor de Deus, não fale que o cérebro gosta mais de glicose do que o fígado, do que o pâncreas, do que o músculo. Não gosta. Não é gosto. Aqui não existe sentimento aqui. Só existe atividade enzimática. Se a enzima funcionar, a glicose fica. Se a enzima não funcionar, a glicose sai. Simples assim. Tá bom?
Beleza. Então, em uma situação hipo ou em uma situação normo, uma vez que não utiliza glicose porque ela não fica dentro da célula muscular, você tem outras duas possibilidades: ácido graxo, aminoácidos. Desses dois, o ácido graxo ele será, por uma questão energética, eu não sei se eu poderia falar isso, mas tá. Por uma questão energética, o ácido graxo terá uma maior eficiência do que os aminoácidos. Beleza? Contudo, tanto os ácidos graxos quanto os aminoácidos são utilizados como fonte energética para o músculo. E se a gente pensar que o seu músculo tem o glicogênio como reserva energética, ou seja, como reserva de glicose, acho que você já entendeu. Quando o glicogênio ele é quebrado, ele produz o quê? A glicose, que tem o fosfato do carbono 1, por isso que ela não sai da célula. E essa glicose, ela vira piruvato. E o piruvato ele pode ou virar acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs, ou virar lactato, ou ainda virar alanina. Perceba então que o piruvato ele tem 3 caminhos possíveis. Quando que ele vai virar acetil-CoA? Quando tiver oxigênio. Significa a mitocôndria está funcionando. Quando que ele vai virar lactato? Exatamente o contrário disso. Quando você não tiver oxigênio suficiente, mitocôndria não funciona, piruvato vira lactato. Quando que ele vai virar alanina? Quando o músculo estiver auxiliando o fígado em qual controle? Glicêmico. Aí ele vira alanina. Então depende da condição para que a gente tenha as possibilidades. Tá bom? Pode falar. Quando a gente estava vendo aquela questão da placa de Heteron, tinha Questão de formação quê? de placa de Heteron. Aí tinha, tipo, Placa de assim, aí tinha os ácidos graxos, eram quebrados, depois voltavam e formavam um triacilglicerol de novo, Isso. dentro da célula. Isso. Aí a insulina, ela faz ela tem esse papel de formar triacilglicerol. Isso. Ela age então nessas células do intestino Para? para formar o triacilglicerol? Não ao nível intestinal. Não. A nível de adipócitos, principalmente. Porque, na verdade, os enterócitos, pensando lá no intestino, eles vão, na verdade, antes de chegar nos enterócitos, os nossos sais biliares e as enzimas do sistema digestório degradam o triacilglicerol, e aí não tem ação obrigatoriamente da insulina, mas tem ação de outros hormônios para você liberar os ácidos que vão, as enzimas que vão degradar os ácidos graxos. E aí depois que é captado pelo enterócito, aí você remonta o triacilglicerol para ser liberado na corrente sanguínea na forma de quilomicrons. Sim? Aí esse quilomicron vai para a corrente sanguínea e aí não é mais uma questão hormonal, mas é só uma questão enzimática. Lembra da ApoC2? Então a ApoC2 ativa a LPL, que é a lipase lipoproteica, e aí o ácido graxo vai para dentro de quase todas as células. Mas quando chega no tecido adiposo, o objetivo desse caso é armazenar ácido graxo no tecido adiposo para que numa situação de hipoglicemia ou normoglicemia, aí sim, a insulina, ou o cortisol, ou o glucagon, ou a adrenalina, vai agir nesse tecido adiposo para quebrar o triacilglicerol, colocar na corrente sanguínea para que as nossas células utilizem como fonte energética. Entendeu? Mas aí na minha lógica, e eu posso estar talvez perdendo alguma parte da informação, mas na minha lógica a insulina, que você perguntou, estimulará a formação do triacilglicerol nos adipócitos. Então, tanto a captação quanto a formação desses ácidos graxos, e não nos enterócitos. Tá? Agora, vai que alguém já estudou isso nos enterócitos e eu não sei. Não sei se você achou alguma informação. Mas nos enterócitos também age insulina. Eu nunca vi falar.
Mas talvez aqui eu não tenha estudado isso. Beleza? Então não estou falando que não existe, estou falando que eu não sei. Show? Beleza, queridos? Agora então o que a gente vai perceber? Quando você olha então para o ciclo da ureia, acho que você entendeu que o ciclo da ureia também ele é conectado com o ciclo de Krebs. E tem vários objetivos em comum. Beleza? Só que tem uma outra coisa que é muito legal. Relembra aí o ciclo da ureia, ó. E a gente utilizou essa mesma imagem para fazer o caso clínico da semana passada, lembra? Dos bebezinhos. Mas o que você tem, ó? Isso aqui representa para a gente a nossa mitocôndria e aqui representa o citosol. E aí você lembra que o ciclo da ureia ela começa no citosol, vai para a mitocôndria, termina no citosol. E o que é produzido lá na nossa querida amiga mitocôndria? Você vai ter o NH4+, e ele veio do glutamato. Lembra disso? Aí, o NH4+, mais o bicarbonato, que veio da junção de CO2 e água, ou seja, que veio do ciclo de Krebs, o CO2, vai virar essa primeira molécula, que você conhece ela como carbamoil fosfato. E aí, hoje ainda, se tudo correr bem, eu vou mostrar para você que esse carbamoil fosfato vai dar origem à molécula de orotato. E essa molécula de orotato vai ser responsável pela formação das bases pirimídicas. Tá bom? E as 3 bases pirimídicas que você conhece: uracila, timina, citosina. Você precisa do orotato para produzir essas 3 bases pirimídicas. E as bases púricas? Você vai precisar do carbamoil fosfato, não do orotato. Tá? É outra lógica. Beleza. Mas o que a gente está vendo? No ciclo da ureia, ó, esse carbamoil fosfato mais a ornitina vira quem? Citrulina. Citrulina sai da mitocôndria junto com o aspartato, que também estava na mitocôndria, e vira arginino-succinato. Arginino-succinato perde o fumarato, vira arginina, e essa arginina perde a ureia e vira ornitina. Beleza. Aí tem algumas coisas aqui que são legais. Por exemplo, isso, ó, a arginina. Porque a arginina ela vai fazer parte de outro processo. Então ela não precisa de fazer só parte do ciclo da ureia, não. Se você gosta da ideia de exercício físico, a gente tem uma coisa que a galera ama e até compra essa merda para fazer exercício físico, que é a creatina e a fosfocreatina. Qual é a lógica da creatina e da fosfocreatina? Bem, existe uma única forma de produzir ATP. Como? Juntando essas 2 moléculas. Claro, adenosina difosfato mais um fosfato, adenosina trifosfato. Então, toda a respiração celular serve para unir essas 2 moléculas. E aí você tem a produção de ATP. E claro que quando o ATP é quebrado, vira ADP mais fosfato. Lindo. E aí você tem várias possibilidades para que isso seja uma verdade. Você pode usar ácido graxo como fonte energética, corpos cetônicos como fonte energética, glicose como fonte energética, aminoácidos como fonte energética, qualquer coisa que você queira usar. Bem, uma outra possibilidade é utilizar a fosfocreatina. Porque a fosfocreatina vai dar o fosfato para quem? Para o ADP, e o ADP mais o fosfato vira ATP. E isso acontece de forma imediata. Então dá uma olhadinha para lá. Isso aqui, ó, é a creatina. Oi, creatina. E faltou um daqui em cima, né? Desculpa. Faltou um nitrogênio aqui, ó. Isso aqui é a creatina. E esse é o fosfato da fosfocreatina. Para quem que esse fosfato vai ser transferido? Para o ADP. E o ADP vira quem? ATP. E o que sobra? A creatina. Isso vai acontecer quando você estiver praticando exercício físico. Ou seja, na prática do exercício físico eu preciso de muito ATP.
E eu preciso de muito ATP rápido. Para quê? Para eu contrair e relaxar a musculatura. Então, ao invés de eu utilizar toda a glicólise, ao invés de eu fazer a beta-oxidação, ao invés de eu fazer a transaminação, eu simplesmente retiro um fosfato da creatina fosfato, dou para o ADP e o ADP vira ATP. Aí esse ATP vai ser utilizado lá na contração e relaxamento muscular. E durante o repouso, faço exatamente o contrário. Como eu preciso de pouco ATP durante o repouso, aí a creatina volta a ser fosfocreatina. Então eu utilizo o ATP que não vai ser utilizado na contração muscular para restabelecer a minha concentração de fosfocreatina. Qual é a importância disso? Dá uma olhadinha nesse gráfico. Vou aumentar o gráfico. Não, precisa não. Mas dá uma olhadinha nesse gráfico. Esse é um gráfico 3D, bem bonito, perceba. Que você tem aqui 3 situações. Situação de repouso, situação vermelhinha de exercício físico e aqui é repouso de novo, que é a recuperação pós-exercício. E aqui você vai observar uma coisa muito legal, que é, olha a quantidade de ATP nas 3 situações: repouso, exercício e recuperação. Perceba que durante o exercício a quantidade de ATP não diminui. Não diminui por quê? Porque alguém está produzindo muito ATP durante o exercício. E quem é a principal fonte? A fosfocreatina. Perceba que durante o repouso você tem muito fosfocreatina. Durante o exercício físico, diminui a fosfocreatina. Se diminui a fosfocreatina, o que aumenta? O fosfato. E esse fosfato se junta com quem? Com ADP, para produzir ATP. E aí, durante outro repouso, que é a recuperação, você reestabelece a quantidade de fosfocreatina. Então, isso te dá uma ideia da seguinte, que eu sempre mantenho a quantidade de ATP a partir da fosfocreatina. Isso durante quem? O exercício. Qual é o problema disso? O problema disso é que isso dura em média 2 minutos. E aí a sua reserva de fosfocreatina acaba. E o que tem a ver fosfocreatina com o sistema excretor? Tudo. Como assim? Como que você forma a creatina? Dá uma olhada para lá. Isso aqui, é a arginina. Oi, arginina. Que bonito. Lembra que quando você perde a ureia, o que sobra? A ornitina. Significa que a ureia, essa coisa que está coloridinha aqui, ela pode ou ir para a corrente sanguínea para você fazer xixi dela. Então, essa é a pingolinha, fazer xixi. Beleza? Ou essa ureia vai se juntar com a glicina. E aí você tem a glicina mais a ureia. E coloca a metionina e aí você tem a creatina. Então a creatina é a junção de glicina, que é um aminoácido, ureia, que ia ser jogado fora, mais metionina, que é outro aminoácido. E aí você tem a creatina. E quando você coloca na creatina o fosfato, você tem a fosfocreatina. Então perceba que a ureia, ela não é obrigatoriamente um lixo, não. Porque se ela fosse lixo, só lixo, significaria que ela seria simplesmente jogada fora do nosso corpo. Mas ela é utilizada para a produção de quem? Da creatina. Então, sobre a creatina aí, durante a recuperação, por exemplo, ela se transforma novamente em fosfocreatina. Fosfocreatina. Mas qual é? Eu já ouvi falar de clivagem de creatina forma creatinina. Que a gente vai botar o próximo slide. O próximo slide. Entendeu isso aqui, queridos? Então, mais uma vez, se eu pensar, olha lá a perguntinha na prova. O ciclo da ureia, além da função de produzir ureia, o que mais que ele pode fazer? Ele pode participar na síntese de creatina. Então, a própria ureia, não estou jogando a ureia fora, ela é legal.
Eu vou utilizar a ureia para a formação da fosfocreatina. O que mais que o ciclo da ureia podia nos ajudar? Na formação de orotato. E o orotato está sendo relacionado com qual base? Base pirimítica. Beleza? Porque você forma carbono e fosfato, orotato, bases pirimíticas. Bonitinho isso, queridos? Pode falar. Então, o exercício físico, quando a gente suplementa a creatina, no caso, diminui a quantidade de glicose usada por manter esse ATP? Não, na verdade não é que diminui a quantidade de glicose que você está utilizando, não, mas diminui a possibilidade de cãibra, porque você vai ter mais ATP disponível para o processo de contração e relaxamento de uma fonte extremamente rápida. É um aumento mais da resistência da pessoa ao exercício físico. Eu não sei te falar exatamente o que, mas, por exemplo, você vai aguentar tanto mais volume quanto intensidade, porque você vai ter mais ATP e, consequentemente, menos cãibra. Beleza? Esse esgotamento, você falou de 2 minutos. Para recuperação, ao mesmo tempo, não. Não é 2 minutos. Assim, eu não sei exatamente qual é o tempo da recuperação, cara. Não sei. Mas não é uma coisa demorada, não. Mas eu não sei se é só 2 minutinhos do repouso, sabe? Que seria ideal se fosse, né? Tipo assim, nossa, eu corro 2 minutos, paro. Descanso 2. Corro 2, paro. Aí você nunca ia gastar outra fonte energética. Mas eu não sei se é 2 minutos. Não sei falar. Acho que ninguém sabe. Pelo menos nunca ninguém falou nada disso. E esse fosfato que é repouso, no caso, ele vem da alimentação? Não, vem do ATP. De gás e do balcão. Então na hora do exercício físico, você faz isso, ó. Fosfato, ADP, ATP, utilizando exercício físico. Na hora do repouso, aí eu estou com ATP sobrando. Aí o ATP dá o fosfato para a creatina e vira a fosfocreatina. Aí vira um ciclo. Então, isso aqui, ó, a quantidade de creatina e de fosfocreatina dura mais ou menos, claro que depende da intensidade do exercício, mas mais ou menos 2 minutos. Agora, a formação da creatina para a fosfocreatina, eu não sei qual é o tempo que demora para que isso aconteça. Aí eu não sei. Podia até perguntar lá para alguém, né? Tipo assim, pro professor de educação física, quanto tempo demora para você restabelecer a fosfocreatina? Não sei. Teve uma época que o pessoal falava que a creatina sobrecarregava o fluido de alguma forma. E hoje em dia já não fala mais nisso. Mas olha o que vai acontecer. Vamos ver se a gente consegue chegar numa conclusão. Quando você tem, então, a utilização da creatina e da fosfocreatina, ela vai virar o produto que você acabou de chamar a atenção, que a gente chama de creatinina. O que é isso? Dá uma olhadinha para lá para o slide, pessoas. Ó, essa aqui é a nossa fosfocreatina. Tá vendo? Tá vendo o fosfato aqui, ó? Para quem que esse fosfato vai ser doado? Para o ADP, produzindo ATP. E aí você tem a creatina. Perceba que a creatina vai fazer o papel contrário. A creatina mais o fosfato do ATP vira fosfocreatina. Quando você não precisa mais da creatina ou da fosfocreatina, ela entra num processo de formação da creatinina. Perceba que é o anel que junta, ó. Esse anel junta, e aí você tem um anelzinho fechado, bonitinho. Bem, e a creatinina, ela vai ser eliminada onde? Na urina. E a quantidade de creatinina liberada na urina é constante. O que significa isso? Significa que por dia você elimina mais ou menos a mesma quantidade de creatinina na urina. E aí está aí uma tabelazinha para você, ó. Então, você pode eliminar ureia, amônio, ácido úrico, que a gente ainda nem viu, e creatinina. Os homens liberam por dia de 14 a 26 miligramas por quilo. E as mulheres de 11 a 20 miligramas por quilo. Isso é meio que constante.
Então, a gente utiliza a creatinina como um marcador de problemas renais, porque a quantidade de creatinina é constante no nosso corpo. Significa, se na urina tiver menos creatinina do que deve, você tem um quadro de insuficiência renal. Ou se tiver muito mais do que se deve. Isso também pode indicar um quadro de insuficiência renal. Como assim? A insuficiência renal, ela tem 5 estágios. Bem, então existe aí, se vocês quiserem esse artigo, é o que o mundo tem seguido, né? Que é uma complexa associação da creatinina na urina, creatinina no soro e doença crônica renal. Tá? Então, existe creatinina na urina? Claro que sim. Existe creatinina no soro? Claro que sim. Né? Então, lembra que a fosfocreatina, quando ela é metabolizada, ela vira creatinina. Ou a creatina, quando é metabolizada, vira creatinina. E aí a gente tem que liberar isso que está no soro, na urina. E a ideia é mais ou menos essa. Dá uma olhadinha para lá. O que está em vermelho é a creatinina na urina. E o que está em azul é a creatinina no soro. Então você tem vários estágios para uma doença renal crônica, que é desde o estágio 1, onde a pessoa não tem patologia, até o estágio 5, onde a pessoa está morta. Beleza? O rim não está funcionando. O que você está vendo nessa lógica? Olha só. O normal é você ter muita concentração de creatinina na urina e pouca concentração da creatinina no soro. Se você começa a ter insuficiência renal, o que acontece? Você vai ter uma diminuição da creatinina na urina e um aumento da creatinina no soro. E aí você está mudando os estágios do seu problema renal. Então é estágio 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5. A partir do estágio 4 e 5, então, no final do 3B, 4 e 5, a pessoa faz hemodiálise. O que significa? Ah, Léo, mas a gente está vendo aqui uma alta concentração de creatinina em tudo quanto é lugar, tanto no soro quanto na urina. Porque, na verdade, já não tem mais podócitos capazes de filtrar o plasma. É isso que ele está te falando. Tá bom? Então, tira uma foto disso, por favor. Esses são os principais estágios do processo. Tá? Então, GFR é a razão do filtrado glomerular. Tudo bem? Por minuto, 1,73 metros quadrados é a superfície diária do seu corpo. Em média é 1,73 metros quadrados. Beleza? Então, olha só. Se a razão do filtrado glomerular for mais de 90 ml por minuto, é considerado que o seu rim tem função normal. Beleza? Então, estou produzindo mais de 90 ml por minuto. Se você tiver um filtrado entre 60 e 90 ml por minuto, você tem uma redução da função renal. Mas ainda isso não é patológico, você está em qual estágio? 2. Aqui beba mais água. Água é vida. Água tem em Marte. Sei lá. Depois você tem, se a razão do filtrado glomerular estiver entre 45 e 60, você tem uma moderada redução da função renal. Aqui já começou a ficar muito legal, não. Aqui você já está inchado. Aqui você está com edema de perna. Ixi, a pessoa já está te olhando e pensando assim, é cachaceiro. Ó, tá com o pé inchado? É cachaceiro. É isso que eu estou pensando. Quando você tem de 15 a 30 ml do filtrado, representa uma severa redução da função renal. E menos do que 15, você já está no final do estágio. E aí a gente já está lá no nosso, 4 e 5. Significa que você
não filtra mais bosta nenhuma. Os seus rins pararam de funcionar. Então, tudo está sendo acumulado lá dentro do seu sangue. Então, você está muito tóxico. Logo, tem que fazer hemodiálise. Como é que a gente vai avaliar, então, se a paciente tem ou não que fazer hemodiálise? A partir da quantidade de creatinina. Isso significa eu te dizer, e pensa nisso com muito carinho, que se você consome muita creatinina para questões de exercício físico, você mascara esses valores. Não estou falando que a creatinina ela te causa problema não, mas você mascara valores se você precisar de fazer algum exame de função renal, tá? Então, Léo, o excesso de creatinina causa doença renal? Em teoria, não. Pode comer creatinina à vontade que a vida segue feliz. Só que mascara uma possível, se você tiver com uma possível lesão ou algum problema de renal, o excesso de creatinina vai te dar uma informação que não é teoricamente verdadeira. Tá claro isso para vocês? Beleza? Então, ó, a gente tem, acho que você já entendeu, NH4+, você já sabe de onde veio, ureia, você já sabe de onde veio, creatinina, você já sabe de onde veio. E aí a gente está pegando o ciclo da ureia, né? Um subproduto do ciclo da ureia, que é a arginina, mais glicina, mais metionina, para produzir a creatinina. E a creatinina, na verdade, a creatina e a fosfocreatina, que na verdade, quando você não precisa mais dela, vira creatinina e você faz xixi de creatinina. Show de bola? O que está faltando para a gente? O nosso querido amigo ácido úrico. E aí, ácido úrico é um tema muito legal. Então, agora a gente olha para ácido úrico e fica bem feliz, hein? Você vai falar assim, nossa, como o ácido úrico é bonito. Ácido úrico, vale a pena viver. Léo, Sou eu. mas se tomar creatina e não praticar exercício físico, tem algum problema? Não, você só vai fazer xixi dela. Nenhum problema. Em teoria, não. Seus dois rins são capazes de eliminar sem nenhum brilho. Tá? Então, tomar creatinina melhora o desempenho físico? Sim. Tudo indica que sim. Todas as pesquisas mostram que sim. Porque você vai fornecer fosfato para o ATP muito mais rápido do que a fosforilação oxidativa. Muito mais rápido do que a respiração celular. Beleza? O cérebro vai usar esse artifício também? Cérebro? Porque ano passado, no workshop, teve uma apresentação que eles falaram de um artigo que fazia relação entre o uso da creatina e o desempenho Cerebral. Isso. Então, aí eu não sei, hein? Eu não li esse artigo não, mas provavelmente. Mas eu não sei como é que acontece o atravessar da barreira hematoencefálica, porque tem fosfato. Entendeu? A não ser que a creatina atravesse lá no cérebro, você tem a produção da fosfocreatina. Eu acho difícil atravessar a fosfocreatina pela barreira hematoencefálica por causa das cargas. Mas é uma coisa que eu não sei. Eu nunca li esse artigo. Mas na minha cabeça era muito feliz. Se eu fosse o cérebro, eu ia querer a fosfocreatina. Se eu fosse. Nossa, esse é o cérebro. Eu usaria ela com facilidade. Que seria uma coisa muito legal, né? Não sei se o cérebro precisa, mas seria bem legal seria. Olha para lá. Gente, essa matéria agora é considerada uma das mais chatas que existe. Tipo, nossa, mais chata ainda. Essa é chata pra caramba. Não é toda matéria que fala isso. Mas essa é demais. As outras eu até acho legal, mas essa é muito legal, assim, no sentido de você pensar, não é possível que é desse jeito que Deus pensou. Se você é uma pessoa religiosa, você vai gostar. Se você quiser colocar Deus nisso, né? Se você for uma pessoa só bioquímica mesmo, você vai falar, puta que pariu, tem nem ensino, hein? Ó. Depois na prova. Isso aqui, nossa. Porque
Porque isso aqui é importante por vários motivos, você vai perceber. Primeiro, câncer tem tudo a ver com essa brincadeira, né? E a Titi errou. Ela não gosta disso, mas gosta de câncer. Vai! O que a gente vai pensar agora? Agora a gente pensa na síntese, claro, que é produção, e na degradação dos nucleotídeos. Primeira coisa que eu quero que você olhe é isso, ó. Tira uma foto disso se você quiser. O que você está vendo nessa maravilhosa imagem? Primeira coisa é, todo mundo fala para você que nucleotídeo, então as bases púricas e as bases pirimídicas, está no DNA e no RNA. É verdade? Claro que é. Mas existe mais um monte de outras moléculas que também compartilham das bases púricas e pirimídicas. Então, quando você trabalha lá, ó, NAD, FAD, coenzima A, NADP, isso tudo tem bases púricas e bases pirimídicas brincando. Quando você trabalha com UDP-glicose, não sei se você lembra disso, mas para a síntese do glicogênio, você precisa de UDP-glicose. Nossa, então você tem uma base nitrogenada no UDP-glicose, o de uridina, ou de uracila, como queira. Se você utiliza ATP e GTP, você tem a base nitrogenada. Se você utiliza o AMP cíclico, lembra dele? AMP, ADP, ADP-ribose, que são todos sinalizadores intracelulares, você tem base nitrogenada. Então, esse slide só serve para te chamar a atenção que a gente não está trabalhando só com DNA e RNA, não. Tem mais várias outras moléculas que também contêm bases nitrogenadas na sua composição. E a degradação das bases púricas não serve para as bases pirimídicas. A degradação das bases púricas produz ácido úrico. E o ácido úrico, quando acumula nas articulações, tem uma doença chamada de gota, que é o que você conhece como artrite gotosa, que é a gota causando artrite, que é a inflamação nas articulações. E isso é excesso de quem? Ácido úrico, que é excesso da degradação de quais bases? Púricas. Adenina e guanina. Show de bola? Beleza. Então, de onde vêm as bases nitrogenadas? Claro que você sabe que existe, então, as 5 bases nitrogenadas. Então, você tem bases que contêm 2 anéis, claro que essas bases são as bases púricas, e bases que contêm um único anel, e essas são as bases pirimídicas. É importante que você lembre que existirá um precursor das bases púricas, e a gente vai chamar isso de inosina. Inosina é que vai dar origem às bases púricas. E também existe um precursor das bases pirimídicas, e a gente vai chamar isso de orotato. Então, o orotato forma as bases pirimídicas e a inosina forma as bases púricas. E você vai perceber que a degradação dessas maravilhosas moléculas vai produzir inosina. Inosina vai ser convertida em xantina, xantina em ácido úrico. Ácido úrico, gota. Gota, dor. Dor nas articulações. Beleza? Ah, Léo, e as bases pirimídicas causam gota? Não. Somente as bases púricas. Você vai ver agora, gente. Você vai ver agora, espero que veja, né? Espero que dê tempo. Olhou para lá. De onde que você adquire os nucleotídeos? Gente, vou fazer uma observação aqui importante, ó.
Isso aqui que eu estou circulando, me responda com carinho. É nucleotídeo? Sim ou não? Isso que estou circulando. Não é. Isso são bases nitrogenadas. Está faltando o quê? O açúcar e o fosfato. Isso tudo é nucleotídeo. Show de bola? Então não esquece disso, pelo amor de Jesus. Isso é a base nitrogenada. Oi, base nitrogenada? Isso é outra base nitrogenada. Olha que doideira que é isso. Ou não, né? Olha que coisa retardada que é isso. 4 bases nitrogenadas. O que está embaixo é o açúcar. Está vendo lá? Que é um açúcar de quantos carbonos? 5. E ligado no carbono 5, o fosfato. Se você tira o fosfato, tirei o fosfato, apaguei ele, você só tem a base nitrogenada e o açúcar. Como é que isso chama? Nucleosídeo. E se você tiver só o de cima? Base nitrogenada. Lindo? Lindo. Você vai perceber o seguinte. Olha só. Vamos voltar no ciclo passado. Você não está fazendo nada, também não? Lembra que eu falei assim para você, ó. Essa é a sua corrente sanguínea. Essa é a sua célula. Essa vai ser a sua maravilhosa glicose. A glicose entrou na célula. Está aqui a glicose na célula. Recebeu o fosfato no carbono 6. Ela pode ir para a via glicolítica. Que beleza! Significa que ela vai produzir ATP. Ela pode ir para a via das pentoses. E se ela for para a via das pentoses, lembra disso? A primeira molécula aqui, ó, vai fazer parte do sistema glutationa. Lembra do sistema glutationa? Que serve para combater o estresse oxidativo. Lembra disso? Se você lembrar da primeira enzima, ela se chama glicose 6-fosfato desidrogenase. A primeira enzima do ciclo do sistema glutationa é a mesma enzima da via das pentoses. Para que serve a via das pentoses? A via das pentoses serve para pegar uma molécula que tem 6 carbonos e produzir uma molécula que tem quantos carbonos? 5. E essa molécula que tem 5 carbonos, como é que ela chama? Ribose. E só depois, ribose significa que ela tem hidroxila no carbono 3 e hidroxila no carbono 2. Isso é uma ribose. E o que é uma desoxirribose? Tem o carbono 2 mais um. Perde o oxigênio no carbono 2. Olha o que eu estou lhe dizendo. Para a formação dos nucleotídeos, primeiro vai formar um nucleotídeo que tem qual açúcar? E depois você tira a hidroxila do carbono 2 e tem uma desoxirribose. Eu não sei se o professor de biologia de vocês, lá no pré-vestibular, no terceiro colegial da vida, falou assim: nos mares da vida, os primórdios do mundo biológico, as primeiras moléculas que foram formadas eram de RNA. E depois formou o DNA. Alguém já falou isso para você? Não? Se não falou, você perdeu a chance de escutar uma merda. Mas teoricamente é verdade. Teoricamente você produz isso primeiro. Perceba que aqui tem a hidroxila, ó. E depois você perde essa hidroxila. E aí então, primeiro você produz a molécula de RNA. E aí a enzima tira a hidroxila e ela vira DNA. Teoricamente isso é verdade. Nas nossas células é. E é por isso que as pessoas falam: nossa, nos primórdios da humanidade, primeiro produziu o RNA e só depois o DNA. Então, quando você olha para os nucleotídeos, você não está pensando só nas bases nitrogenadas não. Fechou? De onde que eles vêm? De 3 possibilidades. Ou você vai comer eles,
Então, toda hora que você está comendo qualquer coisa de origem animal ou vegetal, você está comendo bases nitrogenadas, na verdade você está comendo nucleotídeos, ou vai vir das suas próprias células. Como assim? Quando uma célula sua morre, apoptose, o seu corpo, né? Utiliza de novo o material genético, você não joga isso fora não, e a gente vai chamar isso tudo de rota de recuperação. Então você recupera o nucleotídeo que você comeu ou que veio da sua célula morta, ou você vai sintetizar a partir do nada, a partir de aminoácidos. E aqui tem uma coisa, se você quiser ser pediatra, tem uma coisa que todo pediatra fala, que é assim: nossa, nas primeiras semanas da sua gravidez, toma ácido fólico. Já viu falar isso? Pra quê? Você vai... para fechar o tubo neural, mas na verdade, além disso, o ácido fólico forma as bases nitrogenadas. Porque você já pensou, olha, às vezes a gente não pensa nas coisas, mas olha que doido que é isso. Pensa nisso, ó. Esse aqui é a sua vagina. Você, mamãe. Esse é o seu útero. Vou representar aqui mal e porcamente. Essa é a sua tuba uterina. Beleza? Isso aqui é o seu ovário. Aí, num ato de... Meu Deus. Caramba. Num ato de relação sexual, está lá o pênis. Testículo. Liberou o espermatozoide na vagina, esse espermatozoide está nadando, e aqui acontece quem? A fecundação. Então significa que o seu ovócito secundário foi liberado e aqui aconteceu a fecundação. Beleza? Lembrou disso? Quanto tempo demora para que essa célula chegue até o seu útero? De 6 dias. Quanto tempo demora para que essa célula entre num processo de nidação? Mais 1 dia e meio. Quanto tempo demora para a formação da placenta? Mais uns 2 dias, para o início da formação das placentas. Então aqui já foi quase 9 dias. Beleza? Era uma única célula. Aí você tem, qual é a primeira fase? Mórula. Qual é a segunda fase? Blástula. Na mórula você tem aproximadamente 124 células. Mais ou menos. 130, sei lá. 120 e poucas células. A minha pergunta é, uma única célula tem quantos cromossomos? 46. Aí eu tive que passar pela intérfase, período S. O que acontece com os cromossomos? Duplicam. Aí você tem 2 células. Duplica de novo, 4 células. Duplica de novo. Beleza? É 10 dias duplicando o material genético. Quem está fornecendo DNA para esse povo? Se ele não está em contato com a mãe. Quem está fornecendo moléculas de RNA para esse demônio aqui? Se ele não está em contato com a mãe. Quem está dando comidinha para ele? Até ele se fixar. Porque depois que fixou, aí sim, a mamãe está dando via placenta, via cordão umbilical, as merendinhas para o feto. Mas e antes? Quem deu? Hã? Cresce mais 500 reais. Mas como é que cresce? É a lei daquele Lamarck? Preciso de ter nutrientes. Fio do nada. Surgiu, não era Lamarck não, como é que chama aquele povo lá? Antigamente falava que nascia do inanimado. Eu nem sei como é que chama aquela teoria mais. Né? Tem isso? Não é isso? Pode. Geração espontânea? Agora eu vou criar DNA do nada. Tipo, é quase uma mágica. Ninguém sabe. Ninguém tem essa resposta. Ninguém no mundo sabe. Ninguém sabe. Você tinha falado no primeiro período sobre corpúsculo polar, né?
Aproveitando. Não, mas o corpo muscular é uma célula só, né? É. É uma célula. E você vai ter 100 e tantas células. É verdade. Da onde que vem essa porra? Quem que deu o DNA para esse demônio? Aí você fala, claro que foi Deus. Pode ser. A Deus que deu. Deus foi lá e fala, toma célula, toma um DNAzinho para você. Pegue mais. E olha que doido que é isso. Você sabe que o projeto de genoma humano foi... o mundo demorou 21 anos. É mais velho do que você, provavelmente. Contando quantos nucleotídeos tinha em uma célula. É trilhões de nucleotídeos em uma única célula. Tipo assim, porque se fosse 10, 10 pegou do meio. Mas é trilhão por célula. Trilhão. Então o que a gente acredita? A gente acredita que está sintetizando tudo do zero. Que é o que a gente chama de síntese de novo. Tá? A gente acredita nisso. Beleza? Tem como comprovar? Não tem, mas é o que a gente acredita. Porque é o mais lógico. Né? Não tem lugar para ver. Pelo menos nos 10 primeiros dias. E você vai precisar dessa molécula para começar a brincadeira. Dá uma olhadinha para isso. Na síntese das bases púricas, olha o que você tem. Quantos carbonos tem nessa molécula, queridos? 5. No carbono 5 você tem quem? O fosfato. Então isso é uma ribose 5-fosfato. De onde que isso veio? Isso veio de qual via? Das pentoses. O que significa? Significa que a glicose dentro de você virou ribose. Beleza? E olha só, acho que você entendeu. Perceba que a ribose, ela tem a hidroxila em qual carbono? 2. E quando você tira essa hidroxila, o que vira? A desoxirribose. Você não começa com a desoxirribose, você começa com a ribose. Então, primeiro você forma a molécula de RNA e o RNA é convertido em DNA. Isso nas nossas células. Nas nossas não, né? De qualquer organismo do mundo. Sempre funciona da mesma forma. E aqui tem uma questão que é pai, e você não precisa de saber. Olha só, são 11 reações químicas para que essa primeira molécula, que é o que a gente vai chamar de PRPP, vou te mostrar agora mesmo, produza o nosso primeiro nucleotídeo. 11 reações. Dessas você precisa saber de qual? Nenhuma. Ninguém nunca vai te perguntar isso. Ninguém sabe. Só o Lemger, né? Não estou fazendo nada, vou falar das moléculas. Mas não precisa. Léo, mas isso aqui vai me servir para quê um dia? Se você for um oncologista, você vai perceber que você vai ter que bloquear a síntese de bases nitrogenadas se você quiser parar de ter multiplicação celular. Então é uma possibilidade. Alguns fármacos agem justamente na via da síntese das bases púricas ou das bases pirimídicas. Mas se você não for um oncologista, estudioso nisso, você nunca vai usar muito, tá bom? Mas você sabe que existe essa possibilidade. O que você vai ter que decorar para mim? A primeira e a última. E o resto? Nem existe. Esquece. Só a primeira e a última. E é o que a gente vai fazer agora. Decorar a primeira, decorar a última. E você vai perceber que é fácil. O que é a primeira? A primeira é isso, ó. Eu tenho a ribose 5-fosfato, que veio da via das pentoses. E tenho o ATP. Ali está ADP, mas existe um outro fosfato que você não está vendo, mas existe. Tá bom? Tá lá, ATP. O que a gente vai tirar? 2 fosfatos do ATP e dá para essa molécula.
Então, tirei lá os 2 fosfatos e dei para a molécula. Essa é a molécula inicial do processo, que a gente chama de PRTP, que significa 5-fosforibosil, 1-pirofosfato. Então, perceba que essa é a molécula. Olha que doido que é isso. Vamos olhar lá para o nosso DNA. Olha para a base nitrogenada. E olha para o açúcar. Olha para o carbono 1 do açúcar. E olha para as bases nitrogenadas. Você consegue perceber que todo o primeiro elemento da base nitrogenada é quem? Para todos. Isso não é coincidência. Tanto no DNA quanto no RNA. Sempre o primeiro elemento químico da base nitrogenada que interage com o açúcar é o nitrogênio. Para que isso? Para que isso serve? Porque vai acontecer o seguinte: essa molécula, nesse carbono 1, vai entrar um aminoácido e vai deixar aqui quem? O nitrogênio. Tanto para as bases púricas quanto para as bases pirimídicas. Como assim? Então dá uma olhadinha lá. Ó. Essa molécula é o início, é o start. Ela se chama 5-fosforibosil, 1-pirofosfato, que a gente chama de PRTP. Essa PRTP vai utilizar o nitrogênio da glutamina. E está lá, o nitrogênio da glutamina. Então perceba que no carbono 1, o primeiro elemento químico que une, nitrogênio. Aí você tem 11 reações químicas. Essa foi a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira. De qual que você precisa saber? Nenhum. Você só tem que saber que eu preciso de várias reações químicas para eu produzir a minha primeira base nitrogenada. E como é que ela chama? Inosina. Isso você precisa saber. Então, nossa, a primeira base nitrogenada que tem não é adenina, não é guanina. É quem? Inosina. Fechou? Quantas reações foram? 11. Mas, tá. Onde que entra ácido fólico nessa brincadeira? Dá uma olhadinha para cá, por favor. A inosina, cada elemento químico da inosina vai vir de alguma coisa. Então você vai ter o aspartato, e se você lembrar, aspartato faz parte do ciclo da ureia. Você vai ter a glicina, que é um outro aminoácido. Você vai ter CO2. Você vai ter a glutamina. A glutamina também faz parte do ciclo da ureia. E você vai ter isso, ó. Formato. Isso lembra de qual ácido? Fólico. Então, o ácido fólico, ele dá bases moleculares para a formação da inosina. Está faltando 2 slides e a gente termina a aula. Então, 2 não. 3. Primeiro slide. Esse. Tira uma foto disso, por favor. Você vai comparar para mim, por favor. Compara isso aqui, ó. Isso é a inosina. E compara com isso. Qual é a diferença dos dois? Sai um oxigênio e entra quem? Nitrogênio. Ou seja, a inosina vira adenina. Então, a diferença está aqui, ó. Sai essa merdinha, entra essa merdinha. Pronto. Inosina virou adenina. Compara agora no de baixo. Compara a inosina com isso. Acho que você está vendo que entrou um oxigênio aqui, ó. A inosina virou xantina. Compara a xantina com isso. Saiu o oxigênio, entrou quem? Nitrogênio. A xantina virou guanina. Então perceba que eu tenho uma molécula em comum. Qual é? A inosina, que é a molécula precursora. Teve 11 reações químicas para produzir a inosina. Aí, olha só.
Lembra do aspartato? Aspartato está em qual ciclo? Tanto no ciclo de Krebs quanto no ciclo da ureia. Nossa, o aspartato vai entrar aqui, ó, no lugarzinho do O. E aí o que vai sair do aspartato? O fumarato. Lembra que fumarato também participa do ciclo da ureia e do ciclo de Krebs. Beleza, e quando você tira o fumarato, só deixou lá o nitrogênio e beleza, a inosina virou adenina. Ah, Léo, eu preciso saber disso? Eu já perguntei uma vez, mas acho que eu não vou perguntar não, na prova. Aí o de baixo, isso você vai precisar de saber. Porque inosina vira quem? Xantina. Coloquei um oxigênio nela. E a xantina vira guanina. Significa o que vai acontecer na degradação, que é o que te interessa mais. Isso vai virar isso, e isso vira isso. Ou, barra, e isso vira isso. E esse demônio aqui, ó, vira ácido úrico. E se você acumular ácido úrico, você tem o quê? Gota. Então, a degradação da adenina e a degradação da guanina gera xantina. E a xantina gera ácido úrico. E esse vai ser o nosso slide derradeiro. Olha para lá. Compara para mim, para você entender isso. Compara essa molécula, que é a xantina, com essa molécula que é o ácido úrico. Qual é a diferença dos dois? Tá aqui, ó. Essa hidroxila. Então, o que você está vendo aqui? Rapidinho, ó. AMP significa adenosina monofosfato. GMP significa guanosina monofosfato. Ou seja, A de adenina, G de guanina. O que a gente vai fazer? Bem simples, ó. Voltei lá para a síntese, só para você entender. O que a gente faz? Primeira coisa, essa molécula, ó, é a adenosina monofosfato. Eu vou tirar o fosfato dela, depois eu tiro o nitrogênio, e aí coloco no lugar o oxigênio, e depois eu retiro a ribose. É isso que eu faço. E aí eu estou transformando então essa molécula nessa aqui, ó. Tá bom? Ah, Léo, e se for a guanina? Eu tiro o fosfato, tiro a ribose, tiro o nitrogênio. Estou transformando essa molécula nessa aqui. E essa molécula que é a xantina, eu coloco uma hidroxila nela e ela vira ácido úrico. É exatamente isso. Dá uma olhadinha lá para a degradação, então. Ó, AMP, primeira coisa que eu tirei, fosfato. Segunda coisa que eu tirei, nitrogênio. Terceira coisa que eu tirei, a ribose. Agora eu tenho uma molécula que é a hipoxantina, hidroxilei ela, virou xantina. E a xantina vira quem? Ácido úrico. Olha para o outro lado. Guanina, monofosfato. Primeira coisa que eu tiro, fosfato. Perceba que é a mesma coisa lá. Segunda coisa que eu tiro, ribose. Aí eu já tenho a guanina. Terceira coisa que eu tiro, nitrogênio. Produzi xantina. Xantina, coloquei uma hidroxila, virou ácido úrico. O que esse maldito causa? Gota. Como é que é o tratamento da gota? Ou alopurinol. Decora o nome desse fármaco, por favor. Anota aí tudo quanto é lugar que você quiser. Pessoas velhinhas assim, né? Mais de 50 anos, começa a acumular ácido úrico nas articulações. Você chama isso de artrite gotosa. Não é gostosa, não. Gotosa. Eu comi gotasa. Gotosa. Porque vem de gota. Olha o fármaco.
Esse é o fármaco halopurinol. Põe halopurinol como você é bonito. E isso aqui, ó, é a nossa hipoxantina, que vai formar a xantina. Qual é a diferença dos dois? Aqui tem carbono, nitrogênio, aqui tem nitrogênio e carbono. Só mudou a posição dos elementos químicos no anel 2. Aí, significa que isso que era o substrato da enzima vai competir com isso que é o fármaco. Então, a gente chama isso de inibição competitiva. Então, o halopurinol compete com a xantina e com a hipoxantina pela enzima xantina oxidase. O que essa enzima faz? Transforma a hipoxantina em xantina e a xantina em ácido úrico. Significa, perceba que é a mesma enzima, xantina oxidase. Se eu bloqueio essa enzima, eu paro de produzir quem? Ácido úrico. Pronto. Se eu não tenho ácido úrico, eu não tenho gota. Então, que tipo de inibição que é? Competitiva. A hemoglobina ela não é a base das pirimídicas, só das puras? Só das puras. Pirimídicas é orotato. Fechou aqui, queridos? Ah, Léo, o que o halopurinol vira? Ele vira oxipurinol. E oxipurinol vai ser eliminado na sua urina. Então você não acumula isso nas articulações. Logo você não tem gota. Curtiu a ideia? Entendeu? Isso acontece muito. E o tratamento é só esse. Utilização de qual fármaco? Halopurinol. Todas as provas minhas têm uma questão disso. Todas. Professor, ele se transforma em oxipurinol? Oxipurinol. E o oxipurinol, ele é eliminado na urina, não acumula nas articulações. Então, isso vai cair na sua prova? Léo, Certeza. essas bases são escrevadas dessa forma masculina. Quando eu não permito que isso aconteça, elas se acumulam. Não, é porque, ó, as bases nitrogenadas, você não vai permitir porque você está bloqueando a enzima, é isso, pessoal? Mas aí você vai produzir a sua xantina, ou a sua hipoxantina vai virar... Ah, ela vai acumular, mas aí elas não acumulam nas articulações. Você vai fazer xixi delas. Você faz xixi disso, ó, entendi qual que é a sua pergunta. Você vai fazer xixi disso e xixi disso. Não acumula. Se você perceber, ó, dá uma olhadinha. A diferença da xantina para essa hipoxantina é essa hidroxila. Beleza? E essa hidroxila, essa bendita aqui, ó, ela desprotona. E aí ela fica com O-. Isso não acontece com a outra e eu não sei exatamente porquê. Mas ela desprotona. E ela desprotona no pH das articulações, do líquido sinovial. Então ela entra lá no líquido sinovial, desprotona e não sai. Aí vira o que a gente chama de sal de urato. Né? O ácido úrico vira urato. E esse urato vira um cristal. Então é como se você tivesse aqui, ó, um osso, outro osso, aí você tem, vou até te mostrar isso bem bonito, agora na nossa próxima aula, cartilagem hialina e uma bolsa que tem o líquido sinovial. Aí essa molécula desprotonada começa a formar cristais. E isso vai destruindo a cartilagem hialina. E aí vai começando a ter processo inflamatório. Então, você vai tendo a artrose / artrite. E aí a inflamação da cartilagem hialina se chama artrite gotosa. Essa aqui é a ideia. Por causa que isso aqui desprotona. E aí não tem jeito mais de sair. A não ser que você mude o pH do líquido sinovial para protonar de novo. E a reumatoide dá uma coisa assim? É sistema imune, né? É uma doença autoimune. É por isso que a gente chama de artrite reumatoide autoimune. A artrite gotose é excesso de ácido úrico. E qual é a causa disso?
Cara, já me perguntaram isso, e a gente vai discutir agora mesmo, mas tem muito a ver com alimentação. Muito a ver. Estilo de vida. Beleza, pessoinhas? Então, acho que você entendeu que o ácido úrico é da degradação de quem? De quais bases nitrogenadas? Púricas. Não é das pirimidas. Beijo no coração.